Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. É uma alegria estarmos nesta sexta-feira, finalizando a semana, e mais esta programação para dialogarmos sobre a doutrina espírita, para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus e a nossa ligação, a nossa relação com tudo isso. Já estamos no nosso horário de darmos o início, já temos alguns amigos nos acompanhando, portanto, vamos iniciar a nossa atividade da noite de hoje desta forma virtual, atendendo aos impositivos do momento, fazendo a leitura de uma mensagem de abertura para que nos conectemos conosco mesmo, nos conectemos com esse momento e com os benfeitores espirituais que já estão atuando. O livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vejamos a mensagem 37, intitulada Orientação. E procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Paulo, 1 Tessalonicenses 4:11. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista das expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Muito interessante essa mensagem de Emmanuel, né? Deixei ela marcada aqui para ler novamente mais tarde. Vamos orar, meus amigos, para dar início ao nosso momento? Fechando os nossos olhos e mentalizando a figura de Jesus a nos envolver neste instante, dando-nos a sua paz. Sintamos a energia do amor a nos envolver, onde quer que estejamos, permitindo que possamos vivenciar este momento, entregando-nos a mensagem espiritista que nos liberta e nos conforta. Senhor e Mestre Jesus, permita aos bons espíritos que nos envolvam nesta noite, de modo que a mensagem a ser cantada, Senhor, ecoe em nossa intimidade, vibrando em nós, para que sintamos vontade de vivenciá-la em nosso dia a dia.
que a tua luz, Mestre Nazareno, alcance-nos, fortalecendo-nos e amparando-nos diante das dificuldades do caminho. Envolva os nossos lares, os nossos companheiros, e dai-nos, Jesus, a vossa paz, e que assim seja. Amigos, nós estamos acompanhando os comentários que vocês fizerem. Então, caso nós tenhamos algum problema no som, se estiver baixo, vocês podem ficar à vontade para comentar. Comentem também, caso tenham perguntas, comentários, participem conosco para que esse momento seja bastante proveitoso a todos nós, de modo que nós possamos atender com os esclarecimentos oportunos. Oportunos porque a gente está nesse instante de afastamento social, mas que de modo nenhum esse isolamento, esse afastamento, e na atualidade em Cuiabá, em Várzea Grande, a quarentena obrigatória, de momento nenhum, de modo algum, esse momento deve significar que nós devamos nos afastar também emocionalmente nos nossos laços afetivos, sociais. Agora é o momento de nós nos fortalecermos para que possamos vivenciar a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus, ela ecoa em todos os momentos da humanidade. Ela, desde quando foi entoada pelo Senhor das nossas vidas, quando esteve na terra, ela nunca mais foi esquecida. E ela deve ser lembrada, ela deve ser entoada, cantada por todos nós que a conhecemos em todos os instantes, em todas as situações, sobretudo nas situações em que nós estamos passando por desafios como é a atualidade. Porque a mensagem evangélica, sobretudo a mensagem evangélica renascida pela doutrina espírita, ela tem uma grande função a ser desenvolvida por nós, os trabalhadores espiritistas, que é o de consolo, que é o de conforto e é também o de esclarecimento. Atendendo exatamente o que Emmanuel nos traz na mensagem de abertura acerca das orientações que nós devemos sempre oferecer àqueles que nos procuram. Então vejamos, meus amigos, quando Jesus, finalizando a sua jornada enquanto Espírito encarnado na Terra, já se despedindo dos companheiros que estavam junto dele por mais tempo, que eram os apóstolos, eles então, já uns chorando, sabendo, antevendo o que aconteceria, pede ao Cristo: não nos deixes a sós. Quem faz esse pedido é Pedro, o discípulo pedra, o discípulo teimoso, mas muito afeto ao coração de Jesus: Senhor, não nos deixe a sós. E Jesus lhe responde: jamais eu vos deixarei a sós. Eu vou para o reino, para o meu reino, para o reino do meu Pai, mas enviarei o Consolador prometido. Nesse instante, Jesus faz uma promessa aos apóstolos: eu enviarei o Consolador prometido, que ficará eternamente convosco, que vos relembrará tudo aquilo que eu vos disse, ou ainda trará coisas novas que ainda não estáis em condições de entender, de compreender. Esse Consolador que voltará é o Paracleto, o advogado, que virá restabelecer as coisas e ficará para sempre convosco. Nós encontramos essa promessa de Jesus registrada no Evangelho de João. E é uma promessa que ela cala fundo em nossos corações, porque nós encontramos na doutrina dos Espíritos exatamente o cumprimento
desse propósito de Jesus, de que ele enviaria o Consolador prometido a estar conosco para sempre, a nos ensinar, a nos orientar e nos relembrar tudo aquilo que ele já tinha nos dito e muito mais, porque não estávamos ainda em condições de aprender. O Espiritismo, então, meus amigos, surge no século XIX, provindo da espiritualidade superior, registrado na Terra pelo insigne codificador Allan Kardec, que tem a missão de ser a doutrina que ensina a origem, o destino e a missão dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. É uma ciência, nos diz Allan Kardec. É uma ciência que vai estudar a natureza espiritual, a sua relação com o mundo corporal, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que é que estamos aqui. E por isso também ela é uma filosofia com um caráter moral, um caráter elevado e religioso. Daí o seu o tríplice aspecto do Espiritismo. E justamente por nos ensinar quem nós somos, a natureza dos espíritos, a origem de onde nós viemos, o destino para onde nós vamos, é que o Espiritismo ele nos traz a resposta para os nossos questionamentos em todas as épocas da humanidade, assentando em bases sólidas as orientações das quais nós precisamos enquanto espíritos para vencer todas as etapas que nós nos deparamos em nossa existência. O Espiritismo é, meus amigos, essa mensagem imorredoura, inolvidável, inesquecível para todos nós, que resgata tudo aquilo que Jesus disse e por isso mesmo tem essa função consoladora, essa função esclarecedora, atendendo o chamamento de Jesus do vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as almas. O Espiritismo é essa mensagem que traz esse jugo, traz esse fardo que é leve e é o jugo suave a nos dar o conforto, o consolo e o esclarecimento. Percebamos, meus amigos, que neste momento que a humanidade passa por um dos seus graves dias de afastamento, de quarentena, de pandemia, que é uma crise humanitária, e no Brasil ela é uma crise também política, é uma crise social, é uma crise econômica. Nós precisamos, como nunca, de Jesus, da sua mensagem rediviva por meio da doutrina espírita. É necessário que nós mergulhemos profundamente nos ensinamentos espiritistas trazidos por Allan Kardec, para que nós possamos vencer as dificuldades do caminho. E o Espiritismo ele vai nos ensinar, mergulhando nas páginas da codificação kardeciana, se buscarmos, por exemplo, a questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual é o objetivo da encarnação? Por que é que nós reencarnamos? Por que é que nós estamos aqui, em outras palavras? E os Espíritos da codificação nos esclarecem que a encarnação ela é para nós um grande momento existencial para que nós vençamos, progridamos à medida em que vamos passando por provas e por expiações. Para uns, dizem os Espíritos, é uma missão, para outros é como uma expiação, mas todos têm como finalidade, todos têm como fim vivenciar a encarnação para alcançar o progresso a que estamos todos destinados em razão da própria lei divina. Diz-nos os Espíritos, na questão 115 do Livro dos Espíritos, que uns aceitam submissos essas provações, outros, senão murmurando, e atrasam o caminho evolutivo, a chegada ao Pai. O nosso grande objetivo, enquanto espíritos imortais que somos,
é progredirmos em direção a Deus. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas com o fanal de percorrermos todo o caminho existencial e evolutivo indo ao encontro de Deus. Num dos momentos memoráveis que nós encontramos no Evangelho de Jesus, no momento da Santa Ceia, ele nos ensina exatamente isso, dizendo-nos: eu vim de Deus e voltarei a Deus. Demonstrando naquele instante de uma simbologia muito grave para todos nós, esse périplo evolutivo que nós somos convidados também a passar. Porque Jesus ele não foi criado daquela forma, um ser perfeito como já estava um ser crístico. Ele também foi criado um espírito simples e ignorante como todos nós, e alcançou a pouco e pouco a sua existência espiritual, evoluindo sempre. Nós também devemos percorrer este mesmo caminho, e é o que o Espiritismo nos ensina ao tratar do objetivo da encarnação, que tem como nos ensinar a vencer as dificuldades, passando pelas provas e pelas expiações que a vida nos apresenta. A vida nos apresenta, meus amigos, não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual. Porque Deus, ele nos faculta o crescimento e as conquistas evolutivas por meio das experiências desafiadoras e das experiências alegres que temos na nossa vida. Diante dos nossos desafios existenciais, jamais pensemos que estamos sendo perseguidos por Deus ou que estamos sendo punidos, castigados pela divindade. Porque na lei divina, que é uma lei toda misericordiosa, toda amorosa, suprema, com paixão, não há espaço para perseguição, não há espaço para condenação, punição, julgamento, seja como for. Há todo espaço para a misericórdia e para a compaixão, como manifestações do amor supremo de Deus por todos nós. Essas provações e essas expiações que temos na nossa vida, que nós podemos trocar essas palavras pelos sofrimentos, chamemos de dor, chamemos de sofrimento, eles têm o fim providencial de nos conduzirem ao atingimento da missão de cada um de nós. Os sofrimentos que nós temos na vida, seja ele financeiro, afetivo, social, e se manifesta por meio da desencarnação de um ente querido, por meio de um revés financeiro, por meio de uma enfermidade. Vejamos um momento agora da atualidade. Seja ele como for, esses momentos desafiadores de provas e expiações, eles têm o objetivo de nos providenciar o fortalecimento, para que nós criemos as nossas fortalezas. O apóstolo Paulo ele tem uma frase exatamente assim, que os testemunhos, as tempestades da vida fazem com que nós conquistamos a nossa fortaleza. E é exatamente isso. O que é essa fortaleza? O que é esse fortalecimento? É a conquista íntima do espírito imortal no desenvolvimento das virtudes. Então vejamos, muitas vezes, diante desses movimentos desafiadores da nossa existência, como o da atualidade, o da pandemia, do coronavírus, nós pedimos a Deus saúde, nós pedimos a Deus paciência, nós pedimos a Deus proteção, nós pedimos a Deus uma série de benefícios. E como é que Deus nos atende? Dando-nos os benefícios, dando-nos paciência, dando-nos coragem, dando-nos renúncia, dando-nos amor? Não, meus amigos. Se Deus fizesse isso, ele com certeza não seria essa suprema e soberana inteligência do universo, conforme estabelece a questão número 1 do Livro dos Espíritos, sendo a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas. Por ser a suprema inteligência, é que Deus não nos dá coisas prontas,
porque seríamos então inúteis e não teríamos mérito nas nossas ações, não é mesmo? Como é que Deus então nos auxilia? Por meio das experiências. Muitas delas desafiadoras, sim. Por quê? Por conta do nosso passado evolutivo. Nós vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 5, sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. As aflições, que são esses sofrimentos, esses desafios, eles têm uma causa anterior. Eles têm um instante que lhe deu o motivo, que lhe ensejou a existência, em um instante que pode ser desta encarnação ou pode ser numa encarnação anterior. Mas todas elas sempre, nunca nos esqueçamos disso, todas elas com objetivo providencial, previdente, porque Deus ele é providente e ele é previdente de nos conduzir à perfeição pelo progresso que ocorre pelo desenvolvimento das virtudes a pouco e pouco. Então, meus amigos, quando o Espiritismo ele estuda a natureza do Espírito e por que é que o Espírito reencarna, nós podemos concluir esta etapa como a encarnação sendo essa grande oportunidade de nós desenvolvermos as virtudes. E essa é a nossa grande missão. A gente passa muito tempo, muitas vezes, nos perguntando: mas por que eu estou aqui? Qual será que é a minha missão? Será que a minha missão é ser médico e auxiliar no coronavírus? Será que a minha missão é ser presidente? Será que a minha missão é ir para a África auxiliar os pobres e os carentes? Não, meus amigos, a nossa missão, ela pode passar por essas experiências que são transitórias, que estão ligadas todas no campo da matéria. Mas tudo isso que é transitório tem uma missão muito maior por trás, que é o desenvolvimento dos frutos virtuosos em nossa intimidade. Nós não cresceremos na vida espiritual sendo médicos, sendo advogados, sendo voluntários, sendo isso e sendo aquilo. Não. Porque nós podemos ser isso, ou melhor, estar nessas condições, mas não trabalhar o importante na nossa vida, que é o nosso lado moral, espiritual. Então nós não estaremos cumprindo a nossa missão. Eu posso ser isso, eu posso estar aquilo, mas o mais importante de tudo é desenvolver as virtudes. Como acrescenta a nossa Sandra Maria, eliminando a brutalidade do espírito com um grande caráter instintivo que nós ainda trazemos e deixando o brilho e a beleza das virtudes à tona. Esse é o grande compromisso existencial de todos nós. Saindo cada vez mais da ignorância, que nos sempre vai nos puxar à brutalidade, e indo ao encontro do ser angelical, amoroso, supremo que há em nós, o ser essencial que somos. Vós sois deuses, nos ensinou Jesus. Quando nós focamos nisto, quando nós focamos na nossa existência e na missão que nos cabe, a gente passa a interpretar os momentos desafiadores de outra forma. Na prática, quando a gente percebe que a nossa existência tem como objetivo evoluir e que eu aprenda em todas as situações a melhor forma de vivê-las, de passar por elas, eu aproveito aquele momento como um momento de crescimento e um momento de aprendizado. Daí, o espírito imortal, que é a natureza do espírito, que o espiritismo vem ensinar e vem estudar, que é a natureza do espírito, o que ele faz? Ele, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise humanitária, ele se pergunta: qual é o aprendizado deste instante a mim?
E como é que eu posso bem viver sem me desesperar, sem que eu caia num movimento de negação, tampouco num movimento de temor, de medo, mas que eu confie plenamente na providência divina. A mensagem espírita, ela nos ensina exatamente este ponto, meus amigos, a aprender com as situações e a nos entregar àquilo que nós não podemos naquele instante mudar. Nós não podemos mudar o coronavírus, nós não podemos fingir que nada disso existe e viver uma vida que vivíamos no mês de fevereiro, por exemplo. Não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance neste momento é ficarmos em casa, muito mais por conta do decreto que está em vigor, do decreto municipal, das recomendações médico-sanitárias. Isso é o que é recomendado para nós. E diante disso, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos aproveitar o nosso momento para reflexão, para nos conhecer, para fazer coisas que não fazíamos, para otimizar o nosso tempo, para estar com os nossos familiares. Tá certo que muitos de nós estamos trabalhando em casa, fazendo home office, mas há uma diferença. Nós tínhamos todo um trajeto, tínhamos toda uma rotina. Eu tinha que tomar banho naquele hora, naquele outro momento eu estava no trânsito do meu caminho para o trabalho, do trabalho para casa. Eu estava na casa espírita, agora nós não temos mais momentaneamente isso. Então esses pequenos intervalos que nós estávamos fazendo uma ou outra coisa, aproveitemos para estar com os nossos familiares, para estudar, para ler, para refletir, para meditar. Essa é a melhor forma de superarmos esse momento que é desafiador. O Espiritismo nos diz: aproveite todas as situações que são provações, que são expiações para o crescimento. Mas a mensagem espírita, por relembrar o Evangelho de Jesus, ela tem um quê a mais, que nos faz sentir ainda mais o abraço da divindade a nos envolver, que é o ensinamento acerca da vida futura. Quando Jesus, anunciando a sua promessa, que enviaria o Consolador, ele fala exatamente disso. Eu vou ao Pai, eu vou preparar o reino. E este reino, meus amigos, pode ser também interpretado como a vida futura, a que todos estamos destinados após essa vida, após essa experiência no corpo físico. É o mundo dos espíritos, é o plano espiritual, que o Espiritismo vem nos estudar de onde viemos e para onde nós vamos. É a nossa morada eterna e celestial, a nossa verdadeira morada. Nós estamos na Terra, diz-nos o Espiritismo, de passagem. Vivemos hoje 70, 80, 90 anos. Mais tarde viveremos mais. Mas tudo isso num caráter transitório e temporário. A nossa vida verdadeira é a vida do Espírito, a que todos nós estamos destinados. Então o Espiritismo vem nos dizer que a morte não existe. Nada mais é do que a mudança de estado transitório. Nada mais é do que mudança de vibração. E hoje estamos aqui, amanhã estamos lá. E os nossos entes queridos hoje estão aqui e amanhã desencarnam. Mas continuam a viver no mundo dos espíritos. E continuam a nos amar e nós continuaremos os amando. Porque o amor, esse sentimento maior, virtuoso, ele não desaparece somente por conta da morte do corpo físico. A vida, ensina-nos o Espiritismo, e é uma das grandes lições para todos nós em momentos graves. A vida deve ser vivida em todas as situações e muito bem vivida, porque o que nós encontraremos ao final da jornada evolutiva, o que nós encontraremos ao final desta existência, nada mais é do que o resultado de tudo que nós fizermos no aqui e no agora. E a mensagem, meus amigos, ela é muito tranquila.
ela é muito calma, ela é muito esclarecedora. Não há por que temer, não há por que sentir pânico, medo da situação que estamos vivendo. Tudo isso já foi anunciado por Jesus no sermão profético, ele já havia anunciado tudo isso. Cabe-nos agora sentir profundamente o aparato moral e espiritual dos benfeitores, dos espíritos guias, dos nossos anjos de guarda, dos líderes espirituais que, em nome de Jesus, governam o Brasil e os demais países, as demais nações. O Espiritismo nos ensina tudo isso, que nós não estamos numa embarcação sem um líder, sem um nauta, que é Jesus, que é o nosso grande governador planetário e está nos conduzindo. Então, meus amigos, a mensagem espiritista, em particular, que é a mensagem cristã, ela renova esse profundo otimismo, essa profunda confiança nas leis divinas que nos amparam, que nos dão todo o embalo para a nossa encarnação e nos diz: siga em frente, firme na caminhada, fazendo tudo aquilo que está conforme, de acordo, consoante as leis divinas. Trabalhe exaustivamente pelo exercício da virtude. Busque o consolo nos bons espíritos. Não tema nenhuma situação, não tema a vida, não tema a morte, porque nada mais são do que lados de uma mesma moeda, de uma mesma equação. Ora estamos aqui, amanhã com muita naturalidade estaremos lá. Mas para que a mensagem seja vivida com naturalidade, é necessário que nós encaremos com naturalidade. Comecemos desde logo treinando esse movimento de estar aqui e amanhã estar lá. De estarmos encarnados, mas podemos estar amanhã desencarnados. De vivos e mortos que somos em todas as situações. Buscando aprender. Quando nós focamos no aprendizado, meus amigos, do que é que aquele movimento tem a nos ensinar, tudo mais é acrescentado, porque nós estamos justamente atendendo ao impositivo de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, o reino da virtude, o reino da lei divina, o reino dos seus atributos, e tudo mais vos será acrescentado. E aí nós receberemos o júbilo, a alegria, porque a lei divina é sim a lei do trabalho, de fazer o esforço no limite de nossas forças. Mas também existe a lei do mérito, que nos dá o resultado das nossas ações e nos coroa a existência espinhosa com os júbilos. Ao sairmos daqui, ao deixarmos essa existência, se bem vivida, certamente encontraremos os amigos espirituais nos recebendo de volta com um sorriso nos lábios, a nos envolver. Os nossos familiares que já partiram antes de nós também estarão nos dando as boas-vindas. Mas repetimos, para recebermos o mérito, para sermos merecedores, termos direito a usufruir da lei do mérito, é necessário que nós cumpramos o dever da execução da lei do trabalho, nos atentando para as nossas ações no aqui e no agora, buscando aproveitar em todas as situações a que somos convidados, especialmente neste grande momento, nesse grave momento da pandemia do coronavírus. E se soubermos aproveitá-la, nós certamente receberemos o júbilo, receberemos a lei do mérito envolvendo-nos como um grande abraço existencial, coroando a nossa existência de êxito, e chegaremos ao final desta jornada
de muitas outras que virão, com o sentimento de dever cumprido, na linguagem do Espírito André Luiz, como completistas, porque fizemos os esforços no limite de nossas forças, buscando aprender em todas as situações. Esta, meus amigos, é então a mensagem da doutrina espírita, nos ensinando por que é que estamos aqui, de onde que nós viemos e o nosso destino. O nosso destino, podemos dizer, como um destino circunstancial, que é a desencarnação e o mundo dos espíritos, e um destino existencial, que é a felicidade, a pura e eterna felicidade, nos aproximando de Deus mais para frente, mas nós já podemos senti-la no aqui e no agora, se quisermos. Que Jesus nos abençoe a todos, meus amigos, e nos dê a sua paz, envolvendo-nos hoje e sempre. Vamos orar? Fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus por este instante, por este momento de reflexão, em que tivemos a oportunidade de ouvir a mensagem espiritista que ecoa em nossos corações. E por isso, Senhor, é momento de compartilhar com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. Compartilhar destas boas energias, dessas vibrações amorosas que ora estamos recebendo, Senhor. Vibrando com todos os nossos irmãos em humanidade, amor, paz e solidariedade. Pedimos, Jesus, que conte conosco, a vos auxiliar na edificação do reino de Deus, em nossos corações e em toda a humanidade. Ajude-nos, Jesus, nesta construção que ficará para sempre, dependendo de nós os esforços necessários. Envolva-nos, Mestre, mas envolva igualmente os nossos irmãos enfermos, que nestes dias estão nos hospitais ou isolados em suas residências, sentindo as consequências da Covid-19, afetando-lhes o corpo físico. Envolva, Jesus, cada um desses irmãos, bem como destes que estão desencarnando em massa, que recebam o auxílio carinhoso dos benfeitores amigos, dos seus anjos de guarda, dando-lhes orientação, consolo e conforto nesses dias difíceis. Envolva os seus familiares, Jesus, com as dúlcidas vibrações que vêm do mais alto, e dai-nos, Mestre querido, a vossa paz, para que sintamos-nos fortalecidos e encorajados a aprender com esta situação e a mergulharmos profundamente nas oportunidades de crescimento que estamos tendo aqui e agora. Que a tua paz nos envolva, Senhor, e nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos, pela atenção com que nos dispensaram e o carinho com que nos assistiram. Que Deus nos abençoe a todos, renovando os nossos compromissos das atividades espiritistas na próxima semana. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe.